O que você faria se soubesse que sua noiva está grávida, sem que vocês jamais tivessem tido intimidade suficiente para isso? O Evangelho de Mateus apresenta um homem que se encontrava nesta situação, José. Ele estava comprometido com uma jovem chamada Maria, mas soube que ela estava grávida. No entanto, ele não sabia que ela não havia cometido qualquer pecado, mas o bebê que estava em seu ventre era Jesus, o Filho de Deus, gerado em seu ventre pelo Espírito Santo. Diante dessa aparente e triste realidade, José decidiu anular o casamento. Aparentemente, poderia parecer falta de amor ou misericórdia da parte dele ao fazer isso. No entanto, ele fez isso por ser um homem justo e também para não expor Maria e assim envergonhá-la publicamente. Aliás, é importante lembrar que o adultério era algo condenado pela lei de Deus. E para José, era o que havia acontecido. Maria havia tido relações com outro homem, estando com o casamento marcado com ele, era o que ele pensava. No entanto, José foi avisado por um anjo da situação real, e diante disso, deveria receber Maria como sua esposa. Prontamente ele fez isso, e não teve relações íntimas com ela até o nascimento de Jesus. Aliás, sua prontidão em obedecer é algo a se destacar. Por mais de uma vez, José recebeu um aviso e uma ordem vinda de um anjo enviado por Deus. E em todas elas, ele obedeceu imediatamente. José era um homem justo, íntegro e obediente. Embora não haja muitos relatos sobre ele, sendo inclusive provável que ele tenha falecido entre o início da adolescência e o ministério de Jesus, seu temor ao Senhor certamente foi fator determinante para que ele e Maria fossem os pais de criação de Jesus. Ele foi aquele que, ao sentar, ao levantar, ao dormir e ao despertar, ensinou a lei para o Deus encarnado, que se fez homem e se permitiu ensinar por um simples homem. Por meio de José, podemos perceber um exemplo de um homem íntegro e justo, mas que é misericordioso ao ponto de considerar anular o casamento para não expor a noiva, que em um primeiro momento ele acreditava ter sido infiel. Graças a Deus, isso não ocorreu, visto que mediante o anúncio do anjo ele mudou a sua percepção sobre os fatos. Também podemos ver o exemplo de um homem que não discutia ou desconfiava das ordens de Deus, mas seguia prontamente o que era dito pelos anjos enviados pelo Senhor. E por fim, por meio da história de José, podemos ver que Deus usa seres humanos como nós, limitados e imperfeitos, para cumprir o seu plano perfeito. Da mesma forma, nós podemos e devemos ser justos, íntegros e misericordiosos, sempre prontos a obedecer às orientações de Deus, certos de que Ele nos usará para cumprir os seus propósitos em nós e por meio de nós.